77% das pessoas que usam inteligência artificial no trabalho dizem que ela está deixando elas menos produtivas. Isso mesmo, menos, não mais. Esse número é de uma pesquisa da Upwork com 2.500 trabalhadores. E tem um lado ainda mais desconfortável. Um estudo controlado da Meter pegou esses programadores em um experimento e mediu o tempo deles com e sem IA. Com IA, eles ficaram 19% mais lentos. E o detalhe que importa é o seguinte: quando perguntaram para eles o que eles achavam, eles responderam que estavam ficando ali 20% mais produtivos com IA. Ou seja, a IA estava deixando eles mais lentos e, na percepção deles, eles estavam ficando mais produtivos. Para montar esse vídeo, eu fui atrás dos estudos, cruzei com as informações que a própria Anthropic publicou sobre como funciona o cloud por dentro e organizei isso em 10 verdades. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar essas 10 verdades que separam quem apenas utiliza IA e quem opera um sistema com IA e como elas funcionam dentro do cloud. A primeira verdade é que mais contexto nem sempre é melhor. Quando a gente quer uma resposta boa, o instinto é dar tudo para IA. Cola um documento inteiro, joga um projeto todo no chat, anexa 5 arquivos de uma vez só, achando que quanto mais informação você oferecer para a IA, melhor vai ser a resposta que ela vai te entregar. Só que existe um fenômeno medido para isso chamado Context Rot. Uma pesquisa da Chroma testou 18 modelos de ponta, incluindo o Claude nessa pesquisa. E todos os modelos pioraram conforme o texto ia aumentando, conforme aquele excesso de contexto. A precisão cai às vezes 30, 50% muito antes de encher a janela de contexto. O motivo é simples: modelo presta muito mais atenção no começo e no fim do que você manda, e presta pouca atenção naquilo que está no meio. Quando você enche de coisa o que importa, acaba ficando disperso ali no meio. A própria Anthropic define o trabalho bem feito de contexto como menor conjunto de tokens no final daquela tarefa. Menor, na prática, no cloud, isso quer dizer o seguinte: em vez de você colar um projeto inteiro, dá um pedaço exato daquilo que realmente importa para você. E em vez de você anexar 10 arquivos, aponta o trecho certo que você precisa. Quem trabalha com documento longo, contrato, relatório, transcrição na íntegra de uma determinada reunião que você tem de 5 horas, por exemplo, o que mais vai acontecer é que o modelo vai te entregar um resultado ruim, apesar de você estar entregando tudo para ele. Então, fazer um filtro do contexto te entrega um resultado melhor e evita retrabalho. A segunda verdade é a que você não deve só pedir respostas para IA. Você deve discutir com ela. A maioria das pessoas usa IA como um buscador melhorado, como um Google melhorado. Faz uma pergunta, pega a resposta, aceita da primeira vez. O problema que quase ninguém percebe é que o cloud, como qualquer modelo desse tipo, é treinado para te agradar. Isso tem um nome, chama psicofância. Ele tende a concordar com você, validar a sua ideia, mesmo quando a sua ideia tem um furo. Então, o movimento é você inverter essa lógica. Em vez de você pedir uma resposta pronta, peça uma discussão. Fale para ela agir como um mentor implacável e te dar uma resposta apontando as falhas do seu raciocínio, não só concordando com você. E peça para ele também te perguntar onde que falta para você poder executar depois. No cloud, você pode deixar isso fixo. Coloca um arquivo de instruções no projeto com uma linha assim: questione minhas premissas antes de executar, me pergunte quando faltar informação. A partir daí, ele para de ser só um torcedor e concordar sempre com você e passa a trabalhar com você para te entregar um resultado melhor. Para quem usa IA para decidir alguma coisa, escrever uma resposta de uma forma que o modelo vai sempre concordar ou ele vai discutir para você, faz toda a diferença. Você quer um pensamento à prova de balas, não alguém sempre batendo palma para você. A terceira verdade é que um bom exemplo vence o prompt perfeito. Muita gente passa 20 minutos lapidando o prompt perfeito. Escolhe cada palavra, reescreve, adiciona uma instrução e mesmo assim a saída não é aquilo que ele queria. Acontece que existe um caminho muito mais curto para você poder entregar uma instrução precisa para IA. Em vez de você descrever com perfeição aquilo que você quer, mostre para ela um exemplo. Dá 3 ou 5 exemplos bons com o resultado que você espera. Isso funciona porque o exemplo ele estreita
limita as possibilidades daquilo que você não quer e daquilo que você efetivamente quer. Quando você descreve, o modelo ainda precisa adivinhar aqueles pontos que você não descreveu. Quando você mostra o exemplo, ela só precisa seguir aquele padrão. E é aqui que o Claude tem uma vantagem concreta. Quando você cria uma skill, por exemplo, você tem 3 camadas nessa skill. A primeira camada, a descrição da skill, que o Claude lê em cada novo chat que você entra. Depois tem as instruções, que é o arquivo de skills propriamente, e depois a pasta de referências que você pode efetivamente pedir para o Claude criar quando você está desenvolvendo uma nova skill. E é nessa parte de referências que você pode colocar exatamente os exemplos exatos que você quer, que o Claude vai ler com uma eficiência que é nativa do modelo. Essa terceira camada das referências, os arquivos de referência, ficam dentro dessa skill. E o que entrega a saída exata que você precisa, sem você ter que reescrever aquele prompt toda vez. Você guarda os exemplos, uma de cada tipo de exemplo de saída que você quer, e o Claude lê e te entrega aquele resultado naquele formato que você precisa. Para quem produz, por exemplo, conteúdo com um padrão fixo, roteiro, e-mail, post, relatório, isso resolve um problema muito concreto, que é um refinamento do formato de saída que você quer. No meu caso, eu trabalho com análise de dados e eu já tenho a referência exatamente do tipo de relatório que eu quero entregar na minha skill de relatório, por exemplo. Tem todos os exemplos, relatórios anteriores que eu entreguei, e todas as vezes que eu vou fazer um novo relatório, a saída sai sempre daquela mesma forma, sem eu precisar refazer aquele trabalho. É a diferença entre gastar um dia inteiro de trabalho ou 15 minutos observando a IA te entregar aquele resultado do jeito que você quer. A quarta verdade é que o Claude não te conhece até você ensinar para ele de uma vez. Uma queixa comum das pessoas é que a resposta da IA sai de forma genérica, sem a sua cara, como se fosse uma escrita de um estranho. E é exatamente isso que ela é. Você não conhece exatamente, o Claude não te conhece até você se apresentar para ele. Ele não lê a sua mente, não sabe quem você é, como você escreve, o que você decidiu antes, qual é o seu background. A maioria das pessoas, então, acabam esquecendo essa etapa inicial, criar um projeto novo e dar as instruções, falar para o Claude quem você é, qual é o seu trabalho, como você gosta, qual o tom que você quer. A maioria resolve isso da pior forma. Explica tudo novamente dentro de um chat. Todas as vezes repetindo essas instruções, o contexto, o seu estilo, as suas regras, o tom de voz, tudo do zero. No Claude existe um jeito de você fazer isso de uma vez só. Tem o arquivo cloud.md, que você pode trabalhar no Cowork ou no Cloud Code. Dentro de cada pasta do seu projeto, você vai ter esse arquivo chamado cloud.md, que são as instruções que o Claude lê no começo de cada sessão. E tem uma memória onde ele guarda sozinho as suas referências, as suas correções. Você escreve ali quem você é, como você escreve, o que você sempre quer, o que você não quer, e ele passa então a carregar isso toda vez em cada nova conversa. Se você utiliza o Claude no chat, você tem como fazer essas instruções também na memória global dentro do chat. Você entra em instruções globais e lá você vai colocar todas essas referências, quem você é, e você vai instruir para o Claude também no chat, todas as vezes refinar o tipo de resposta, o tipo de trabalho que você gosta de fazer com ele. A quinta verdade é que você deve parar de digitar e começar a falar. Quase todo mundo digita tudo o que quer para IA, e digitar é lento e pior. Quando a gente digita, a gente já edita o pensamento antes de terminar de pensar. Tem um estudo clássico da Stanford sobre esse tema. Falar é cerca de 3 vezes mais rápido do que digitar. A gente fala umas 150 palavras por minuto e digita umas 40 por minuto. Então, em vez de você digitar um prompt arrumadinho, tentando especificar tudo, você pode narrar a sua intenção. Você joga a sua intenção crua do jeito que vem na sua cabeça e deixa o Claude organizar aquele pedido estruturado para você. Depois que você narra, ele vai criar um prompt estruturado a partir da sua narração. E aqui duas coisas se juntam. Se o Claude já conhece o seu estilo, você fala uma ideia solta e ele devolve aquilo de forma mais organizada, já com a sua cara. Você narra a intenção e ele estrutura aquele formato para você. Para quem trava na frente da tela pensando em escrever um prompt ideal, a fala te destrava.
O pensamento, ele sai de uma forma mais completa quando você não está preso ali digitando no teclado. A sexta verdade é que o trabalho real mora na revisão, não no primeiro tiro. O erro mais caro com o IA é tratar a primeira resposta como se fosse já a resposta final. Ele cospe para você um texto, um código e você já usa aquilo ali como se fosse o resultado final. E um outro problema é que o Claude alucina com confiança. Ele te entrega uma resposta errada com a mesma segurança que ele te dá uma resposta certa. E lembra daquele estudo da Meteor no começo que eu comentei? Os programadores acharam que estavam mais rápidos e, na verdade, estavam mais lentos. Isso prova que a sua própria revisão te engana. Você sente que está certo já na primeira tentativa. Então, o jeito é não ser o primeiro par de olhos. No Claude, você pode usar um subagente para poder delegar uma segunda instância para poder revisar aquele trabalho, e tudo de forma simultânea. Um agente para te entregar o resultado, outro subagente para poder te entregar e revisar aquele código, aquela tarefa que você delegou para o primeiro agente. Ele trabalha numa janela limpa, sem aquele vício da conversa anterior, e te devolve um resumo que não está furado, não está enviesado com aquela tentativa inicial que você fez. Isso muda o seu papel, você deixa de ser quem faz o passo a passo e fica revisando e gastando mais tempo e delega isso para subagentes. O próprio autor do Claude, ele diz que ele já não conversa mais com o Claude, ele manda um Claude conversar com outro Claude. É uma coisa que parece uma piada, né? Mas de fato, nessa linguagem de IA, funciona dessa forma, porque quando você tem um subagente revisando o trabalho de um outro subagente, você tem uma janela de contexto limpa e independente, revisando o código, aquela tarefa. Então, fica em cima em um processo muito mais produtivo que poucas pessoas utilizam. Para qualquer trabalho que vá para frente, um cliente, um chefe, uma camada de revisão, ela separa um resultado simples de um amador de um resultado profissional. A sétima verdade é que, se você consegue falar o passo a passo, a IA consegue fazer aquilo de forma replicável. A pergunta que resolve se você deve ou não automatizar um determinado processo é essa: você consegue explicar o passo a passo para uma outra pessoa? Se você consegue descrever o processo de uma forma simples, como um checklist do começo até o fim, então esse processo pode ser automatizado, e isso pode no Claude virar uma skill. Uma skill no Claude é basicamente uma pasta, um arquivo de instruções que você tem dentro do Claude, que ele carrega sozinho quando aquela determinada situação aparece. Você descreve o processo de uma forma simples, o passo a passo, com linguagem natural, pode ser em formato de áudio, narrando a sua intenção, aquilo que você quer, o processo que você quer descrever, e ele pode usar a Skill Creator, que é uma skill nativa do Claude. Isso funciona no chat, já instalado de forma nativa, ou no Claude Code você pode instalar a Skill Creator, e ela vai desenvolver para você uma skill para você automatizar aquela tarefa. Agora, o contrário também ele é verdadeiro. Se você ainda está descobrindo o processo, se cada vez que você faz tem uma demanda diferente, um jeito novo de fazer, não dá para automatizar. Se não tem um alvo fixo, você não consegue replicar aquilo num formato de uma skill. Primeiro, você estabiliza o processo na mão, depois você entrega. Para quem faz a mesma sequência de tarefas toda semana, toda vez, e pede para a IA poder fazer, isso pode ser descrito e virar uma máquina de escrever com replicabilidade dentro de uma skill. A oitava verdade é a mais útil desse vídeo. Transforme o acerto que você fez, um prompt certo, em uma skill. Todo mundo já fez um prompt que deu muito resultado, um resultado incrível, que você seguiu naquele chat que estava exatamente no formato que você queria dentro daquela sessão. Você tenta de novo com outra palavra, de novo em outro momento, e você vai ver que não conseguiu. Ou seja, quando você tiver um resultado ótimo naquele chat, você não comemora e fecha ele e esquece. Você pede para o Claude, dentro daquela mesma janela de contexto, ir atrás de tudo que foi feito ali para ele transformar aquilo num arquivo de instruções que vai virar uma pasta de uma skill. Você pega aquilo tudo e fala assim: pega todo esse contexto que nós fizemos aqui e transforma isso em uma skill para eu poder desenvolver esse mesmo processo em outros momentos. E o Claude vai fazer isso para você. Existe até uma skill oficial que eu já comentei, que é a Skill Creator, que vai fazer esse processo para você. Ele pega aquele acerto e vai desenvolver para você do zero toda a pasta, com a descrição, as instruções, arquivos de referência, com base naquele chat. Dessa forma, um chat que foi um acerto pontual, ele vira um processo para você fazer
fazer toda vez junto com o Claude. Essa é a virada de chave do vídeo inteiro. É a passagem de quem só usa IA, de quem cria um sistema, de quem faz a IA trabalhar para você. Usar, você usa o dia inteiro no seu trabalho. Rodar, ou seja, criar um processo, é você ver a IA fazendo sozinho para você, sendo de fato mais produtivo e não menos produtivo, achando que você está melhorando a sua produtividade. Para qualquer pessoa que teve um bom resultado, quer ele deixe ser uma exceção, essa é a diferença entre um truque de mágica e uma máquina que imprime resultados sob demanda. E quando você chega nesse ponto de ter a IA produzindo alguma coisa boa de forma replicável para você, acontece uma virada que quase ninguém percebe na hora. Aquilo que era só a sua produtividade pessoal começa a valer também para outras pessoas. O que você automatizou para você, alguém pagaria para ter aquilo pronto. E hoje ficou muito rápido, muito simples você tirar uma ideia dessas do papel. A parte difícil nunca foi ter a ideia, mas sim transformar ela em um produto que você consegue vender e oferecer para outras pessoas. E tem uma plataforma que está comigo já faz um tempo, que é um bom exemplo disso, a Hotmart. Ela tem uma IA integrada que te ajuda a criar e montar um produto mais rápido, sem sair da tela, sem sair da plataforma. Então, a IA cria e a Hotmart põe para vender. Num lugar onde você pode contar com acesso, onde mais de 25 milhões de pessoas já compraram, já têm acesso ali pronto. E isso tem um efeito prático na hora de você vender. Se a pessoa já comprou algo na Hotmart antes, os dados dela já estão ali preenchidos sozinhos naquele checkout. É o Fast Buy, menos formulário, menos venda perdida por desistência, e eu falo disso porque eu sou parceiro e uso no meu dia a dia. Se em algum momento você quiser transformar o que está aprendendo aqui em algo seu, dá uma olhada na plataforma, o link vai estar aqui na descrição, é gratuito para você poder começar. Agora, de volta para as verdades, ainda faltam duas, que são as que mais mexem com a gente. A nona verdade é que a IA tem que te fazer trabalhar menos e não mais. No entusiasmo, é fácil cair na armadilha de passar 2-3 horas construindo uma automação, uma tarefa que você poderia fazer na mão em 30 segundos. Lembra dos 77% do começo? Boa parte daquela perda de produtividade vem exatamente disso. Gente gastando mais tempo aprendendo uma ferramenta que não terá uma utilidade prática ou que não vale a pena você automatizar. Então, o critério precisa ser honesto. Automatize o que é repetitivo, o que é frequente e que vale a pena de fato ser automatizado. O que você faz toda semana, muitas vezes, vale virar uma skill. O que você faz uma vez por mês, em 30 segundos, você pode fazer na mão. A IA tem que reduzir o seu trabalho no total, não criar mais trabalho, mais ferramentas, mais automações que não fazem de fato sentido. Antes de automatizar qualquer coisa, se pergunte se de fato vale a pena ou se não é só fazer por fazer. A 10ª verdade é a mais desconfortável de todas. Brincar com IA não é progresso. Explorar ferramenta nova dá uma sensação ótima de produtividade, de que você está aprendendo, que você está entrando nesse universo. Você testa um modelo, monta um agente, cria uma automação e você pensa, olha o que eu fiz, né? E acaba passando o dia inteiro nisso. E no final de semana, o seu resultado real, o número que de fato importa, não mudou. Então, brincar de IA parece progresso, mas na maior parte das vezes é apenas você aprendendo ferramenta por aprender, automatizando coisas por automatizar. O ponto central da pergunta não deve estar na ferramenta em si, mas sim no problema que ela de fato resolve. Então, antes de você criar algum sistema, desenvolver alguma coisa, o centro precisa estar naquele problema que ela resolve e não na ferramenta por si só. A ferramenta nunca foi o ponto sempre foi o resultado final que você pode obter. Então, tem uma pergunta objetiva que corta isso. Isso está movendo algum número de verdade? Isso está trazendo resultado de verdade? Se te economizou tempo, por exemplo, é um critério objetivo para você definir que vale a pena. Se entregou um resultado ótimo, se te trouxe mais clientes, se aumentou a venda, então faz sentido. E nada se move se aquilo é só um hobby para você.
Pode ser um hobby divertido, mas precisa trazer resultado. E tem um alívio nessa verdade também. Ninguém que recebe o seu trabalho se importa de fato se aquilo foi feito com IA ou se foi você que fez. O cliente, ele paga pelo resultado. Se ficou bom, ele paga. Se não ficou bom, ele não paga. Então, mira mais no resultado real, no problema real que aquilo resolve e não na ferramenta se aquilo está trazendo uma aparência bonita. E se você reparar, dessas 10 verdades, tem uma coisa em comum entre elas. Nenhuma delas depende da ferramenta ser melhor ou não. Todas dependem de você usar a ferramenta com método. Focar no resultado e não na ferramenta. Os 77% que eu comentei de menos produtividade lá no início com o uso de IA está exatamente nesse comportamento de focar na ferramenta e não no resultado. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de um jeito mais claro, se alguma coisa aqui agregou para você, deixa um like aqui nesse vídeo. Isso ajuda de fato o YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante e pode entregar para mais pessoas. E se inscreva aqui no canal, eu trago sempre novidades, funcionalidades como essa. E não deixa de testar a ferramenta da Hotmart se você quer transformar sua ideia em um produto e oferecer para outras pessoas, colocando na prática o foco em resultado e não apenas um foco na ferramenta. Entra na Hotmart, testa o serviço, para começar é gratuito e você não vai se arrepender. E nós iremos nos ver no próximo vídeo.